Bom dia a todos. A atividade de reconhecimento que eu vou falar hoje é sobre a migração das andorinhas na cidade de Chapecó. É um evento que já acontece há muitos anos e ocorre geralmente no período de verão. É muito estudado e admirado por várias pessoas, inclusive não só os chapecoenses, inclusive pessoas da região e até em todas as partes do estado, e que é de grande valia para a nossa cidade. Esse evento pode ser admirado mais no início da manhã, no amanhecer e também no entardecer, que é onde elas acolhem uma determinada região da nossa cidade e descansam, vamos dizer assim. Linkando com aquele trecho do Bono, que é o Homem na Rua, ele menciona em um dos parágrafos, no finalzinho, a estrada puxa. Claro que ele se referia nessa questão da extensão da estrada, na sua horizontalidade, mas eu fiz um paralelo quando eu abria, sempre no final de tarde, que eu olhava para a rua de trás do local onde eu trabalho e eu apreciava esse show todo final de tarde. Então, é como se realmente me puxasse, essa estrada invisível e subjetiva, que eu traçava até a rua de trás, para esse acontecimento tão especial. E, na verdade, eram dois espetáculos, porque uma das coisas que Chapecó, e nós chapecoenses muito nos orgulhamos, são os espetáculos no final de tarde, no nosso pôr do sol. Então vocês imaginam o espetáculo do pôr do sol com esse show das andorinhas, da revoada, da chegada das andorinhas todo final de tarde. Eu vou passar então um trechinho de um vídeo que eu capturei esse momento, da chegada delas no final de tarde, para vocês terem um pouquinho da minha percepção enquanto observadora, num local mais distante, de como esse momento era mágico. Elas começam a chegar de diferentes pontos da cidade, e aí quando elas vão se aproximando, elas vão descendo, então elas fazem esse movimento de vai e volta em bandos, elas vão se reunindo e depois do nada elas descem assim em queda livre e se abrigam em 3 das árvores que estão ali naquele trechinho. Para que vocês acompanhem comigo exatamente onde é esse trecho, da revoada delas, então ele se encontra numa região bem central, como vocês podem observar aqui no mapa. Aquela faixa em laranja é a nossa avenida principal, que é Getúlio Vargas, que ela corta a cidade, e aquele trecho azul é uma parte da rua Clevelândia onde elas se encontram. No ponto 1 a gente tem a Catedral Santo Antônio, no ponto 2 a gente tem a praça, no 3 o terminal urbano, no 4 é um edifício bem contemporâneo, um espelhado que nós temos aqui, que é um ponto de referência. No 5 é da onde eu via, da onde eu vejo todo final de tarde. No 6 é um colégio e no 7 é um supermercado. Então é uma região assim que serve muito de passagem, para os moradores do bairro, do centro mesmo, em direção ao terminal urbano, em direção à igreja. Então é uma região bem movimentada. Para fazer esse registro, eu escolhi um dia de semana, fui na terça-feira, porque é uma região da cidade, como eu disse anteriormente, que tem pleno movimento de pessoas, é passagem das pessoas. Ali existem edificações comerciais e residenciais, e esse era meu objetivo, então, de ver como as pessoas interagiam a essa revoada. Escolhi 2 horários movimentados, que é o horário do meio-dia e no final da tarde, até porque tinha que coincidir com esse espetáculo delas, Então, teoricamente, essa rua estaria muito movimentada. Eu deixei para fazer esses registros, então, numa terça-feira, dia 23 de fevereiro, porém, no final da tarde anterior, o prefeito aqui, em função do Covid, declarou lockdown parcial na nossa cidade. E só poderiam estar abertos os serviços essenciais. Além disso, no final da tarde, que foi meu segundo registro, estava se aproximando um temporal.
Então foi meio frustrante porque um dos objetivos que eu queria, né, que era essa interação, eu não tive muito resultado. Então eu registrei esse momento através de foto e vídeo para vocês verem, né, que tinha uns poucos carros e por ser o horário de meio-dia, do meio-dia estava bem vazio. Então, como eu disse anteriormente, é uma região que se mistura, né, o velho com o novo, né, em relação às construções, residência e comércio, mas algo que ficou muito marcante é que todos os espaços que tem ali possuem sacadas, né, que é algo que é muito contemplado aqui na região, né. Então, eu fiquei imaginando assim como as pessoas devem aproveitar e desfrutar desse momento nas suas sacadas no final de tarde, apreciando esse show. Como vocês puderam observar também, o comércio estava todo fechado, né, com as portas fechadas, com as grades, em função então desse lockdown. Fiz algumas observações também de como que era, né, como é que esse espaço, como é que esse recorte interagia, vamos dizer assim, né, esse movimento intenso das andorinhas. Então, a prefeitura, ela coloca ela coloca esse plástico, né, essa proteção no canteiro central e ela limpa todas as manhãs, né? Então depois da revoada delas no amanhecer, a prefeitura vai lá e limpa, mas é muito visível, né, e muito marcante a presença de penas nesse canteiro, nas calçadas, né, os restos assim de fezes, enfim. Mas pelo que eu pude observar, a população, isso não é nada assim em função desse show à parte que elas fazem todo dia para nós. Então nesse mesmo dia eu retornei a esse local, né, ali entre 6h30 até umas 7h20, que é o momento que escurece aqui na nossa cidade. Então para captar essas percepções, né, com essa chegada das andorinhas. No vídeo que vocês vão ver agora, então ali pelas 6h30 começam a chegar os primeiros bandos, né? Então tem um prédio ali que elas começam a pousar. Primeiro, algo que eu observei que vem as andorinhas, são duas espécies de andorinhas a princípio, né? Então primeiro vem as andorinhas todas pretas e depois aquela com a barriguinha branca. E elas começam em pequenos bandos começar a sobrevoar e ir descendo nas árvores. Eu confesso a vocês que eu estava tão apreensiva, tão nervosa, porque eu sei que esse momento para mim ia ser muito especial. Era algo que eu já queria fazer antes dessa disciplina, né? E esse dia, em função do nosso exercício, resolvi desfrutar, e essa é a palavra, é desfrutar desse momento da natureza. E vocês não fazem ideia como isso realmente é mágico, né? Então eu fiquei embaixo de uma marquise, né, e fiquei praticamente 1 hora, né, ao recebê-las, ia vendo os bandos, vendo os movimentos no céu, né, vendo as nuvens de andorinha, e eu fico imaginando, né, como esses moradores se sentem todos os dias, né, pelo menos nesse período do ano, podendo observar esse show, podendo sentir essa energia da criação, né, e como esse espaço é valorizado. Então, como eu disse antes, infelizmente a gente está numa pandemia e estava se aproximando uma chuva. Mas eu fiquei conversando ali com um senhor ali do estacionamento e ele me relatava assim muito alegre, né, que sempre tem pessoas ali tirando foto, filmando, né, fazendo documentários, então de tão importante que é esse momento.
Bom, eu espero ter transmitido um pouquinho, né, dessa sensação, dessa energia, né, que eu vivi nesses momentos, e refletir também, né, desse presente que a nossa cidade recebe anualmente, né, com essa vinda, com essa migração das andorinhas, e o quanto elas valorizam o nosso espaço urbano. Eu fico imaginando como aqui o meu exercício eu contemplei mais esse movimento externo em relação ao urbano, mas quando o Palasma traz, né, em relação às janelas, às aberturas, né, as pessoas que estão dentro da habitação e conseguem contemplar o que tem ao seu externo, né, e mais do que isso, né, de sentir a arquitetura, de sentir o urbano, né, de você se sentir parte desse espetáculo, né? E às vezes a gente vai levando a vida e não para apreciar essas pequenas coisas, né? Assim também como as estradas, assim também, enfim, todos esses textos que nós lemos, de fazer essa compilação e essas reflexões, né, em relação ao nosso ambiente construído e em relação também ao nosso ambiente urbano.